Oi, oi, olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos, mais uma live, estamos ao vivo aqui, né? E hoje eu vou falar para você 3 segredos de como lidar com a insegurança. Hoje a gente vai colocar a insegurança no divã e a gente vai bater aqui um papinho com ela. Brincadeiras à parte, mas é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos falar da insegurança, vamos conhecer melhor ela, né? E tirar dela algumas coisas que podem aí nos ajudar, ou melhor, né, ajudar você aí que tá me ouvindo. Se você tá me ouvindo bem, claro, sempre deixe um alô aqui para eu saber se a imagem tá boa, se o som tá bom e vamos dar continuidade, né? Lembrando que ainda dá tempo de você clicar aqui embaixo e compartilhar com aquela pessoa que com certeza vai se beneficiar com o que a gente vai falar aqui hoje. E eu já inicio falando uma coisa aqui bem impactante para você. A insegurança, ela tem um poder enorme, enorme de impedir com que a gente alcance os nossos sonhos. E assim, o que eu gostaria de pedir para você, quando você pensar, refletir, com base no que a gente for falando aqui, né? Que você não deixe que essa insegurança te impeça disso. Porque é muito diferente do que a gente pensa, né? Nós, como seres humanos, seres inseguros, né? Afinal, em algum momento da vida, a gente sempre encontra ali um nível de instabilidade com essa autoconfiança, se estamos ou não seguros do que estamos fazendo. Achar que se a gente ficar ali quietinho no nosso canto, sem fazer nada, a gente não vai perder ou não vai se arriscar, não vai se expor, sendo que isso, na verdade, é uma grande ilusão. A gente tende a perder muito mais por falta de atitude do que, de fato, lutando contra esses medos que muitas vezes nos paralisam. Então, assim, conforme eu disse agora a questão do medo, né, e essa insegurança, você já vai começar a se perguntar, mas o medo e a insegurança, eles andam juntos? Sim, né? A insegurança, ela é um sentimento que surge a partir do medo, igual à ansiedade. E é importante deixar claro que nós não nascemos inseguros, tá? Eu já cheguei até a ouvir uma pessoa uma vez falando, de um bebezinho, sabe? Criança, bem pequenininha mesmo. Ela é insegura. Isso não existe, tá? Insegurança é algo que a gente vai construindo com o tempo e nessa experiência de vida, essa segurança vai se tornando meia torta. É como se a gente estivesse andando numa corda bamba e estivesse a todo momento prestes a cair. Só que o engraçado é que muitas vezes antes de cair a gente pula da corda, né? A famosa autossabotagem, né? Para exemplificar o que eu tô falando, eu vou até compartilhar aqui uma experiência minha na clínica com uma paciente aí. Não vou citar nomes, claro, por questões éticas, mas é interessante o exemplo aqui para ilustrar para vocês. Num determinado dia, ela chegou bem animada na sessão de terapia, ela tinha conseguido uma entrevista de emprego. E ela estava precisando, né, naquele momento, ela estava feliz, estava animada, né? Fiquei animada junto com ela. Só que aconteceu, a insegurança bateu e a mente dela já começou a pensar: não vou conseguir, vão ter candidatos melhores do que eu. Quem sou eu nessa vaga de emprego? O que essa empresa tem para ganhar se eles me contratarem, né? Os pensamentos ali começaram a aflorar na mente dela. Ela saiu decidida de que estava realmente feliz com a oportunidade que estava surgindo para ela. E quando foi na próxima sessão, ela chegou, eu esperei que ela contasse para mim, afinal, como tinha sido a experiência da entrevista de emprego. Quando menos espero, ela me solta: eu não fui. Aí eu perguntei, falei: mas por que você não foi na entrevista de emprego? Porque eu fiquei com medo de não passar. Ou seja, ela estava naquela corda bamba da insegurança, só que antes mesmo dela cair, que seria receber o não, você não foi aprovada, você não entrou na vaga de emprego, ela pulou, ela se autossabotou, né? Então, assim, essa experiência que eu estou compartilhando com você, eu mesma já fiz na minha vida, eu já pulei dessa corda todas as vezes que eu me senti insegura, conheço pessoas também e te pergunto, você já pulou dessa corda antes mesmo de cair? Porque essa insegurança de dar de frente, né, com aquilo que a gente tanto quer evitar,
você acaba antecipando isso. Ou muitas vezes evitando que grandes coisas aconteçam. Porque vamos imaginar aqui, usando ainda desse exemplo, que ela tivesse de fato passado nessa entrevista de emprego. Claro que houve outras oportunidades depois, que eu trabalhando com ela junto em terapia, melhorando essa autoestima dela, ela conseguiu mesmo de fato enfrentar esse medo e entrar aí no desafio de participar de uma entrevista de emprego. Então, assim, como vocês podem ver, a insegurança, ela se inicia, assim, com base nas nossas experiências, né, diárias, na autoimagem. O que é autoimagem, Bia? Para de falar termo de psicólogo. Autoimagem é, de uma forma clara aqui para você entender, é a maneira como você se compreende, como você se vê. Eu tenho sempre o hábito de iniciar as sessões perguntando para os meus pacientes: quem é você? Aí eles já olham assim para mim: nossa, mas já essa pergunta assim, e percebe a dificuldade que muitas vezes eles têm de nomear como eles se veem. Se eles se veem de uma forma positiva, se eles se veem de uma forma negativa. Muitas vezes o inseguro ele sempre tende a ir para o lado negativo. E também, além da autoimagem e as experiências, também tem as influências de pessoas muito importantes para nós. Aí a gente coloca os nossos pais, né, muitas vezes, e cuidadores que acabam ali tendo contato desde os seus primeiros anos, que é quando você está se estruturando, quando essa segurança também está crescendo. E aqui eu destaco um detalhe importante, né? Eu já fiz trabalhos bastante com pessoas que trabalham com crianças, por exemplo, pedagogos, né? E eu sempre falo da importância que eles têm, né, esse papel de influência na criança, quando ela está aprendendo, né? A escola é um ambiente de aprendizado, não só na escola, mas todos, mas usando aqui especificamente o termo escola, né, o ambiente escola. A influência que esse personagem tem na vida dessa pessoa, que pode gerar grandes marcas, né? Compartilho aqui também, para ilustrar, o caso de uma pessoa que eu também acompanhei, tive esse privilégio, tá linda hoje, que ela carregava dentro dela uma frase que, quando ela lá nos primeiros anos iniciais de escola, ela ouviu de uma professora dizendo que ela não era capaz de conseguir, né, realizar tal atividade na época que eles estavam propondo na sala de aula. E aquilo ficou tão marcado para ela, né, que mesmo os pais, na época, né, e ela já tinha desde cedo feito terapia, e depois na fase adulta entrou em contato comigo, ela já tinha feito terapia, já estava num processo de tratamento, e ela sempre trazia à tona, todas as vezes que ela estava ali diante de alguma atividade desafiadora, ela sempre vinha com a voz da professora na cabeça: você não vai conseguir, né? Então, é importante tomar cuidado que muitas vezes, mesmo que você não seja pai, né, no caso responsável por uma criança, mas que você tenha um papel, que você sabe que tem um poder aí de grande influência, tome cuidado muitas vezes para você não semear, né, coisas que não vão fazer bem, né? Então é importante prestar atenção que até nesses ambientes que a gente menos espera, a insegurança ela já pode começar a aflorar e acompanhar aí pro resto da vida. E aí o que eu observo a partir disso, né? Nas sessões de terapia, a insegurança ela divide o espaço. O meu paciente entra, ele já puxa lá um espacinho do lado do divã, uma cadeira para a insegurança sentar junto com ele e ficar ali dialogando comigo dentro da terapia, né? E o problema que eu observo é que essa pessoa insegura, ela coloca na cabeça dela a ideia de que ela não é merecedora de ser feliz, de que ela não vai conseguir, de que ela cria uma série de bloqueios na mente dela que impede ela de obter prazer, qualidade de vida, se relacionar, de trabalhar, de estudar e principalmente de se olhar, né? E aí as pessoas vão me perguntar: tá, Bia, mas o que de fato, né, se a gente for dar nomes, né, o que de fato eu preciso saber para identificar se eu sou uma pessoa insegura, né? Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo: eu sou insegura. Mas quando eu pergunto assim: tá, mas me explica melhor, como assim? Como é que você identifica isso? Aí encontra ali um pouquinho de dificuldade. Então, eu fiz questão de listar aqui, e ó que a lista é longa, tá? Mas eu fiz questão de listar aqui para vocês uma série de sensações, pensamentos que surgem a partir desse sentimento, porque
O primeiro, na verdade, é quando a gente tende a se sentir pessoas mais frágeis emocionalmente, né? E aí, é aí que começa. Olha aqui. Sentimento de inferioridade, incapacidade, de não merecimento, medo de fracassar, de ser rejeitado. A rejeição, assim, é uma coisa, é um medo muito grande, né? Que também pode começar lá nos anos iniciais. E esse medo da rejeição, das pessoas rirem, das pessoas, enfim, demonstrar de alguma forma que o que você diz, faz, não é importante, que é insuficiente, é inútil. Essa sensação de que quando eu sou rejeitado, eu não sou valioso naquele ambiente que eu tô, naquilo que eu faço. Então o medo de ser rejeitado está muito ligado a isso, né? Só que não para por aí não, tá? Tenho medo de ser criticado, tenho medo de não atender às expectativas. E detalhe importante, né? O ansioso, ele morre de medo de não atender às expectativas do outro. Mas o problema é que muitas vezes as expectativas que ele cria inicialmente são dele mesmo. Então, além dele já querer diariamente, a todo tempo, dar conta das próprias expectativas, ele acha que tem o dever de também dar conta do que o outro espera dele, do que o outro vai pensar dele, do que o outro vai dizer dele. Então, além das expectativas, tem mais, calma aí, que eu não parei ainda. Tem, acreditar que está sempre sendo julgado, então, ou seja, aqui já entra também o medo das críticas. Eu fiz um vídeo recentemente que eu recebi muitos feedbacks positivos, dizendo o quanto elas realmente, de fato, tinham medo em receber críticas, e a partir dos questionamentos que eu fiz no vídeo, elas conseguiram ali, de fato, identificar que era uma dificuldade e procurar, claro, soluções para enfrentar o problema, porque de nada adianta a gente identificar as nossas dificuldades se a gente não procurar também, junto com isso, encontrar maneiras de enfrentar esse problema. Não é mesmo? Se você concorda comigo, vai colocando aqui. Se não concorda, também sinta-se à vontade. Estamos aqui para dialogar, certo? E aí, partindo dessa ideia do medo de ser julgado, também tem aquela sensação do ser injustiçado, e aí isso causa nela uma perda de autoconfiança, pouca assertividade, a pessoa tende a ter dificuldade de expor o que sente, o que pensa, em se expor, falar em público, ou até mesmo falar com pessoas que ela tem intimidade, mas por essa insegurança também, até o fato da intimidade talvez ser algo mais confortável, que tem, pelo menos a gente espera que ofereça mais conforto para a pessoa se expressar, às vezes nem isso é suficiente. E claro, a gente logo pode falar de uma pessoa que pode vir a se tornar dependente, porque vamos imaginar o seguinte: você é insegura e você tem dificuldade para realizar algumas tarefas. O que você vai fazer? Às vezes você quer tanto alcançar alguma coisa que você busca algo para se apoiar, e esse algo pode ser alguém, um comportamento, um vício, né? O vício entra na questão de comportamento, mas cria uma dependência e, claro, também afeta a nossa autoestima, né? Autoestima é um assunto tão importante, algo que está tão presente, e recentemente eu recebi uma pergunta lá nos meus stories do Instagram. Bia, o que tem a ver, qual a ligação de autoestima com a ansiedade, por exemplo, né? E eu falei, absolutamente tudo, tudo. A autoestima, ela está ligada a tudo, somos nós, ela faz parte de nós. Então, quando a autoestima ela está fragmentada, fragilizada, então logo isso vai gerar insegurança, vai gerar ansiedade, porque nada mais é do que respostas daquilo que eu já tenho, daquilo que eu já estou apresentando, né? Então a baixa autoestima, ela é um sintoma, né? E a insegurança, a ansiedade, a desmotivação, isso tudo vão ser consequências. Mas, Bia, você está falando tanta coisa do que a ansiedade pode causar em nós. A ansiedade, olha, falo tanto de ansiedade, embora esteja muito ligado, mas é a insegurança, né? Embora a insegurança cause tudo isso, eu tô aqui para de fato falar o que a gente pode fazer para evitar sermos escravos, vamos colocar assim, desse sentimento, né? E eu destaco o primeiro aqui como um desafio, né? Então, se você tá aí perto de um papelzinho, uma caneta, já pega aí, tá?
porque eu sempre gosto de mostrar para você a oportunidade que você tem de ver aquilo que você tem dificuldade muitas vezes, de falar, de escrever, enfim. Vamos imaginar aí que você, na sua mente, você sabe do que você tem medo. Mas vamos lá, pega esse papel, pega essa caneta e dê nomes para todas aquelas situações, pessoas ou enfim, coisas que causam em você essa insegurança, que de fato te paralisa. Eu sempre levanto a bandeira, né, no meu trabalho, sempre no meu dia a dia, com os meus pacientes, de que criar consciência, né, eu ver, eu escrever, eu ouvir, eu falar, quando eu tenho consciência realmente do que é que me atrapalha, do que é o meu problema, eu já consigo me relacionar com ele de uma forma diferente, que é o ter consciência, é o reconhecimento, né? Então faça essa listinha, né, de todas essas coisas que eu acabei de falar. E o segundo segredinho, né, o primeiro, se você já percebeu, é essa questão de reconhecer. Então, a gente tem que reconhecer. O segundo é você ensaiar formas de como você pode enfrentar no dia a dia essas coisas que você listar. Mas calma, faça aos poucos, na medida que você se sentir à vontade. O importante aqui, nesse segundo segredo que eu quero te dizer, é que você não fique parado. Como eu iniciei na live falando, às vezes achar que ficar quietinho no canto não vai dar em nada é uma grande ilusão. E se você se desafiar, né, você se desafiar na medida que você se sentir à vontade, agora que você tem aqui a lista, você tem a lista aqui do que provavelmente está realmente de fato te causando essa insegurança toda. O que você, quando olha para essa lista, de acordo com a sua realidade, claro, você vê aí de possibilidades para você exercitar e ir em busca dessa segurança, dessa confirmação. Lembrando de que é algo que você tem que buscar para você e não esperar do outro ou, enfim, né, que a resposta venha do universo, porque não. Por mais que muitas vezes, né, é importante compartilhar aqui, por mais que muitas vezes eu diga para os meus pacientes, você está indo bem, você está progredindo, você, enfim, eu coloco ali para ela uma situação positiva do que ela está alcançando, o inseguro, ele não fica satisfeito. Ele sempre vai, será? Será mesmo? Acho que ela está falando isso só porque ela é minha psicóloga. Inclusive, eu ouço muito isso, mas não. Eu tô num papel de que eu tenho que dizer para você a minha avaliação. Se você está progredindo, se você não está. E se você não tiver, eu junto com você, no caso ali com o meu paciente, vou encontrar maneiras de ajudar a enxergar o que está acontecendo. E o terceiro segredo, né, nisso que a gente está falando, é a gente trabalhar os 3 pilares que são muito importantes, que nos acompanham em toda a nossa vida. Escreve o que eu estou te falando, tá? Que são 3. A autoestima, a autoimagem. A autoimagem é o que eu falei no início, que é de como a gente se vê, como a gente se compreende. E a autossegurança, a autoconfiança, que no caso é a mesma coisa. O que é isso? A autoconfiança, na verdade, é a insegurança distorcida. Então, quando a gente trabalha esses 3 pilares, que no caso é através de uma ajuda profissional, a gente tende a evoluir, a ampliar nossa visão de mundo, a se relacionar melhor não só conosco, mas com outras pessoas. E é interessante pensar aqui que muitas vezes esse terceiro segredinho que eu estou compartilhando com você foi uma forma, foi um passo que alguém que hoje você admira. E pense aí comigo, alguém que quando você pensa, você fala, nossa, queria ter essa confiança que essa pessoa tem para falar em público, ou nossa, ela demonstra ter tanta propriedade naquilo que ela está falando. Só que muitas vezes, antes dela causar essa admiração em você hoje, ela provavelmente teve um processo para alcançar isso, para demonstrar isso, para causar isso em você. E muitas vezes aquela pessoa que você menos espera precisou passar por uma ajuda, um processo terapêutico, reconhecer ali o que de fato causava as inseguranças dela e ali com ferramentas técnicas, né, sempre, né, comprovadas cientificamente, aquilo que traz ali conforto, acolhimento, enfim,
aquilo foi ajudando aquela pessoa a chegar no objetivo dela e que hoje está sendo capaz de beneficiar você, por exemplo, né? Então, olha quanta coisa boa a gente pode ter quando a gente escolhe assumir esse papel de reconhecimento, de enfrentamento e impedindo, claro, de os nossos sonhos não virem por água abaixo. Antes mesmo de pular da corda bamba, espera, calma, veja o que vai acontecer e se cair, levanta, tá? Até porque se você pular, o tombo vai ser maior, né? E a gente não quer que isso aconteça, né? Então vamos lá, vamos para as perguntinhas aqui, os comentários. Olá, pessoal entrando. Já começou dando pancada. Mas é verdade, na minha experiência perdi muito não fazendo. Verdade, olha só, mas a ideia não é dar pancada, tá, gente? Eu quero ser clara aqui. E de fato, muitas vezes algumas palavras, por mais que a gente busque ali uma forma confortável de dizer, não é fácil de ouvir, né? Vamos lá. Que corda, aquela que evitei até de enfrentar, muitas vezes nem cheguei a pôr o pé na corda, ó, tá vendo? Tenho na vida professores que me marcaram para o mal, outros que me ajudaram e inspiraram muito, verdade. Eu compartilho com você, viu, dessa experiência. Eu também, me compartilhando aqui com vocês uma experiência minha, eu também, na minha vida, eu tive professores que me marcaram, assim, negativamente, muito grande, de uma forma muito grande, que ia em terapia, afinal eu também fiz terapia, ainda faço autoanálise, e percebi na prática o quanto esses pensamentos, eles não deixaram de existir, afinal é uma experiência que ficou e hoje faz parte da minha vida, mas o que mudou foi a maneira como eu olho para eles hoje, né? O que escolha eu faço diante desse evento, né? Aí, por exemplo, que a pessoa falou aqui, né? Tem professores que inspiraram ele tanto para o mal quanto para o bem. Então, a pergunta que eu te faço, né? O que você escolhe fazer com isso? Eu escolhi não alimentar mais. Então, e você? Você escolhe alimentar? Você escolhe não alimentar? Então, é muito importante a gente ver como que a gente reage quando esses pensamentos vêm na mente, né? Vamos lá. Tenho até dificuldade de olhar nos olhos de outras pessoas, sim, né? Engraçado que tem uma frase, né? Frase ditada, eu sempre tenho dificuldade com isso. Os olhos, né, são o espelho da alma, né? E quando eu penso nisso, eu penso assim, que o olhar, muitas vezes, ele não tem a capacidade de esconder aquilo que com gestos, palavras, roupa, né, a gente consegue, e o olhar não. O olhar não consegue esconder isso. Então, isso é mais um mecanismo de defesa, né, que é, por exemplo, a colega que está compartilhando aqui conosco, de que assim, é algo delicado, mas é necessário. Isso não é ruim, porque assim, o fato, muitas vezes, dessa dificuldade, ela procura caminhos e meios para conseguir, no dia a dia dela, realizar as atividades dela, né? E pensando por esse lado, da questão da evitação, até que ponto essa evitação não é um benefício? Aí o problema aqui, o problema que eu quero dizer aqui, nesse caso, né, nesse exemplo aqui, usando o exemplo da colega, para você que está me vendo e se identifica, o problema aqui é o seguinte: se você reconhece que tem essa dificuldade, né, mas não é algo que te impede, que te paralisa, que faz você sofrer, então, ok, é um mecanismo super saudável que você conseguiu ali, tipo, encontrar artimanhas para evitar esse constrangimento, agindo de uma forma mais saudável. Agora, se o que acontece é o oposto, aí é interessante pensar que precisa talvez de uma atenção, um olhar mais delicado para a situação, porque a ideia é que você não paralise, certo? E quando essa insegurança tem origem da família? Como eu disse no início, a família, né, os pais, os cuidadores, eles têm sim uma grande influência nessa construção. E a ideia aqui, pelo menos, é a gente sempre trabalhar na ressignificação, né? Eu reviver aquela lembrança, mas de uma outra forma, né? É o que, na verdade, eu estava falando agora mesmo em relação à experiência do professor, né? Do colega que compartilhou, eu também já tive essa experiência. Da ideia de que quando eu vejo, né, por exemplo, eu reconheço, vamos imaginar que a pessoa aqui, você que está me falando, né, de me perguntando, quando a insegurança vem da família, vamos imaginar que você
se reconhece como uma pessoa insegura, sabe que veio lá da sua criação, lá da família, então aqui já tem um reconhecimento, ótimo. Quando a gente reconhece, nesse caso aqui especificamente, de que é de uma origem familiar, a gente já está talvez lidando com sentimentos que nem são nossos. Um exemplo aqui, pacientes que eu já acompanhei, criança, né? Criança também sofre de ansiedade, né? Afinal, a única demanda que eu atendo de crianças no meu consultório é quando a criança também sofre de ansiedade. A criança, ela era bem esperta, assim, sabe? Só que ela verbalizava, eu não consigo, eu vou errar, eu não faço nada direito, eu vou ser punida. E quando eu fui observando, né, acompanhando, que afinal quando a gente atende criança a gente acompanha a família num todo, eu fui percebendo que eram falas não dela, mas da mãe. Então aquelas inseguranças que a mãe tinha dela mesma, ela passava para aquela criança e aquela criança acreditava de que ela era aquilo. Então muitas vezes a gente sofre por um sentimento que não é nosso. Então, quando a gente reconhece que não é nosso, aí vem de novo a escolha. O que eu vou escolher fazer com isso? Eu vou continuar vivendo, seguindo essa escolha, esse pensamento que não é meu, ou eu vou mudar a partir daqui, certo? Então, é interessante pensar por esse lado. Vamos ver aqui, ó. Outra, puxando. Sim. Tive que olhar no espelho falando... olhando no espelho para tentar conseguir olhar. É um exercício, né? Pelo que eu tô entendendo, né? Você faz um exercício com você mesma. Mas assim, como eu disse anteriormente, tenta analisar as perdas que você tem com isso. Mas pensando sempre que a gente pode sempre melhorar também, né? Se hoje, né, uma pessoa que tem dificuldades de se comunicar, esse olho a olho, né? Se hoje você sente que não está tendo prejuízos, mas para pensar no que você pode ganhar com isso. O tanto que você pode, de fato, ter de retorno positivo, né? Então é algo a ser trabalhado, algo a ser pensado. Lembrando que, assim, não existem uma única forma de enfrentar o problema ou lidar com isso, porque somos pessoas diferentes, temos experiências diferentes, lidamos com as nossas dificuldades de formas diferentes. Então, lógico que a abordagem, o enfrentamento vai ser sempre diferente. Mas é interessante ver aqui que se as pessoas que estão me colocando, né, vocês, né, legal, bem bacana a interação aqui, né? Ao vivo é isso, né, gente? Muito bacana. Por exemplo, pensar que esses apontamentos que vocês estão fazendo, que provavelmente também vai ajudar muitas pessoas que vão assistir esse vídeo depois, é que se vocês já reconhecem isso, vocês já deram o passo mais difícil, né? Vocês saíram daquela posição de negação, de negar, de não, eu não sou insegura, ou cria todo um personagem para mostrar para as pessoas que você não é aquilo como você se sente. Então, quando você reconhece, você já deu um passo enorme. Então, os outros, né, na mente a gente coloca, vai ser muito mais difícil agora. Não, você já está enfrentando há muito tempo, talvez, e você não esteja percebendo, né? Inclusive, com base nisso que eu estou falando, né, já caminhando para o final da nossa live, eu quero deixar uma frase aqui que eu achei perfeita, que é o seguinte: a insegurança nos impede de realizar coisas extraordinárias, de conhecer lugares incríveis, de nos conectarmos com pessoas maravilhosas, né? A gente estava falando agora da questão do olhar. Mas sabe o que ela mais impede? É essa conexão com nós mesmos. Essa falta de proximidade, essa falta de intimidade, essa abertura com nós mesmos. De dizer o que eu não gosto, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu desejo, o que eu vou escolher, se eu me arrependo, o que eu vou fazer com isso. Essa relação saudável com você mesma, de poder reconhecer tanto os pontos que precisam ser melhorados, os positivos. Então, é com essa frase que eu acho que vem totalmente ao caso de todos os apontamentos que aqui tiveram, né? Que a gente pode tirar de aprendizado, né? E aproveitando para compartilhar outro exemplo,
Um exemplo meu também, tá? Inclusive eu não vejo problema nenhum em compartilhar isso com você, sempre no intuito de te ajudar a visualizar. Eu tinha, na escola também, na época, eu tive uma experiência da qual, quando eu fui muito confiante em uma situação de apresentação, né, e falar apresentação à frente da sala de aula, e eu acabei usando palavras, né, que eram praticamente sinônimos, uma situação muito boba. E gerou na sala de aula risos, né? As pessoas riram de mim. E aquilo me impactou de uma tal forma que por muito tempo eu tive dificuldade em ver as pessoas, conforme eu comunicava com elas, em ver elas rirem, porque eu me sentia de que estava sendo julgada, aí porque baixou a insegurança, né? Conforme eu disse no início para vocês, fui listando para vocês o que a insegurança causa, conforme eu me expus e tive aquele retorno, veio a insegurança e eu levei aquilo para minha vida, né? Eu sempre passei, inclusive, a evitar situações que pudessem fazer com que eu revivesse essa experiência, por causa do medo das pessoas rirem de novo de mim. Só que aí eu parei para pensar durante muito tempo, com o processo, sempre deixando claro que não foi de um dia para a noite. Eu parei para perceber que quando eu tinha esse medo, eu deixava de aprender, eu deixava de ensinar, eu deixava de conhecer outras pessoas, eu deixava de crescer, eu deixava de ser muita coisa e principalmente crescer internamente, porque eu estava paralisada naquele tempo. Então, é sempre importante a gente se perguntar, o que eu faço com isso? O que eu faço? Provavelmente ninguém lembra, certeza, né? Isso que você, agora, por exemplo, com o meu exemplo, se você lembrar de alguma situação que você se envergonha, que você fala, meu Deus, eu não sei o que eu tava com a cabeça para acontecer aquilo comigo, mas para se perguntar, será que as pessoas lembram? Ou só você? Pode acontecer de um ou outro lembrar, mas talvez por falar da boca para fora mesmo. Agora o impacto, o trauma, a dor que isso pode causar em você, isso tá aqui, ó, só em nós, certo? E é isso, minha gente. Hoje a mensagem da live foi intensa, necessária, igual a pessoa como colocou aqui, pancada. Vê se pode, uma psicóloga tão boazinha, mentira, puxo a orelha quando necessário. Mas é um assunto necessário, então se você se sentiu beneficiado com alguma coisa que eu falei, fico muito feliz com isso. Me chama no direct para contar, inclusive, sinta-se à vontade, será um prazer saber um pouco dessa sua experiência com a insegurança. E se você colocar em prática esses segredos aqui, me fala, quero saber. E também estou à disposição para aqueles que precisarem e quiserem também. E é isso, gente. Quero desejar que vocês tenham um excelente dia e me coloco à disposição. E até a próxima live, que com certeza eu vou trazer mais conteúdos para vocês, certo? Um beijo da Bia e até lá!